Eu vou falar hoje, não vamos falar, eu vou falar, vocês vão ouvir. E que estejam atentos, está bem? Aqueles que quiserem tirar notas, aconselho a tirar, porque vamos ler alguns versículos. Ao preparar esta lição, eu fui levada a pensar em histórias que eu ouvia quando eu era criança e que me fascinavam. Uau! E eu pensei naqueles que estão aqui há pouco tempo, na igreja, não é? Que ainda não conhecem essas histórias, e eu queria, de alguma forma, trazer esse fascínio que eu tinha quando era criança por essas histórias de homens e mulheres de Deus que provam um Deus imortal, um Deus que é invisível, mas que é real, e um Deus que é verdadeiro. E às vezes eu estou a contar histórias à minha filha, não é? Da Bíblia, e é importante nós compreendermos uma coisa, que uma história... Quem é que já leu histórias para os seus filhos? E às vezes a gente lê histórias que não fazem sentido algum, sim ou não? E a gente depois tem o cuidado de explicar aos nossos filhos, mas isto é só uma história, a fingir. E a gente tenta tirar a moral da história que nós estamos a contar. Mas na palavra de Deus, ela é a verdade. E nada daquilo que está na Bíblia é maravilhoso demais para que nós não possamos ter a certeza absoluta que foi feito por um Deus que é real. Nós vamos ver algumas histórias hoje de alguns homens que dá uma boa história de criança. Dá uma boa história para nós entretermos os nossos filhos. Mas eu quero dizer uma coisa, aconteceu, foi com pessoas reais, foi com pessoas de carne e osso, foi com pessoas que se calhar um dia nós vamos estar com elas lá no céu e elas vão poder contar tintim por tintim ao pormenor aquilo que se passou. E não só aconteceu com pessoas reais, mas foram feitas por um Deus real. E eu vou falar hoje sobre oração. Orar. E escusado será eu perguntar quem é que está aqui que sabe o que é orar, porque toda a gente sabe o que é orar. Nós sabemos que orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Orar é declarar coisas a Deus. A oração não é uma coisa monótona. A oração não é só eu ir a Deus e pedir alguma coisa. A oração envolve muita coisa. E posso ir a Deus para pedir alguma coisa, e posso ir a Deus para agradecer, e posso ir a Deus só para dizer, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és tão bom, Tu és maravilhoso, Tu és incomparável, Tu és digno. Isso também é orar. Tudo aquilo que nós falamos com Deus é a oração. E eu quero desmistificar um pouco esta coisa da oração, porque nós pensamos que orar é nós estarmos sozinhos num canto na nossa casa ou no nosso quarto e fechar, não sei o quê, ou é estarmos aqui e levantar as mãos. Também faz parte, tudo isso faz parte e é bom que assim se faça. Mas orar é nós, no nosso dia-a-dia, falarmos com Deus. E há uns tempos atrás, eu não sei se vocês se recordam, eu disse uma coisa que eu próprio fui levada a pensar assim, que existe um ingrediente muito importante na oração. Existem vários, mas a Bíblia dá ênfase para aquilo que eu conheço a dois ingredientes. Um deles é a fé. E como nós temos estado a falar sobre fé, que fé genuína é fé para a salvação, eu, não estou a falar para si, estou a falar para mim, eu sentia-me às vezes desconfortável em estar a pedir coisas a Deus. Porque nós às vezes caímos de um extremo ao outro. Mas pela palavra de Deus, nós vimos Jesus a exortar tantas vezes a nós pedirmos coisas a Ele. Para que a nossa alegria seja completa, para que o Pai seja glorificado, para que nós possamos ter uma prova, não uma prova de provar, mas que nós possamos provar a bondade de Deus na nossa vida. E então, eu quero dizer assim, irmão, você que peça coisas a Deus. E eu estava a pensar, tenho estado com isto a semana toda no meu coração, não é? Pensar o que é que eu vou falar, pensar na minha própria vida. E eu vou dizer uma frase, e se você quiser apontar a frase, você pode dizer. Aquela coisa que tira a alegria a si, aquela coisa que lhe tira o sono, se calhar é a mesma coisa por qual você ainda não orou. Se calhar, se ainda está a tirar o sono, se ainda está a trazer preocupação, porque se calhar ainda você ainda não foi a Deus, ainda não orou a Ele. Eu não sei, eu vou falar por mim, irmão, e estou sempre a falar por mim, porque eu não posso falar por si, eu não sei. Mas
E já dei por mim, preocupada com uma situação, um dia, não durmo à noite, no outro dia acordo, continuo preocupada, vou para o trabalho preocupada e fico a pensar, tenho de resolver. E só passado 2 ou 3 dias é que eu pensei, eu ainda não orei sobre isto. É só eu que faço isto? Irmão, e isto é uma tendência que nós temos. A nossa tendência é nós preocuparmos, é nós nos preocuparmos. A nossa tendência é ficarmos tristes, a nossa tendência é nós deixarmos ir abaixo. A nossa tendência é buscar a solução em tudo aquilo que está ao nosso alcance de nós fazermos. Não é natural, ouça, não é a coisa mais natural nós logo orarmos. Porque nós somos humanos e temos uma natureza que nos impede sempre de fazer aquilo que é espiritual. E aquilo que eu quero trazer para si hoje é que quando você estiver a passar por uma situação, irmão, ore. Fale com Deus. Ponha logo esse assunto nas mãos de Deus, antes que a sua mente comece a ficar inundada com pensamentos, antes que você comece a falar o contrário, palavras negativas em relação à situação, antes que você comece a falar o contrário do que a Bíblia fala, ore. Porque a oração tem poder. E alguém pode fazer uma pergunta. Será que Deus ouve? Será que Deus realmente ouve a minha oração? Será que o mundo fala, Deus está ocupado por ver a minha... Não, você nunca ouvia? O mundo fala, Deus está ocupado por ver a minha oração. Há outras pessoas com uma situação mais difícil que a minha. Eu tenho um colega que ele diz isto não é a brincar. Ele diz de verdade. E disse, entregue-se a Deus. Deus pode resolver. Disse, eu também sei que este problema não é assim tão grave, há outros problemas mais graves, Deus vai cá ouvir o meu problema. E você sabe que ele diz aquilo de verdade. Eu, ao início, pensava que ele estava a brincar, mas ele diz de verdade. E assim nós também, às vezes, pensamos que Deus está demasiado ocupado para ouvir os nossos problemas, para ouvir a nossa oração. Mas eu quero trazer alguns versículos bíblicos para si, que comprovam que Deus ouve a nossa oração. Ele não só ouve a nossa oração, como Ele responde. E vamos começar logo com essa. 1 João 5. 1 João 5. A minha filha, quando está a dormir à noite, se ela se levanta, eu posso estar a dormir e estou a dormir bem. Se ela se levanta, eu ouço. Se ela começa a tossir, eu ouço. Se ela tem um pesadelo e começa às vezes assim a se mexer demasiado, eu ouço. Se ela começa a choramingar durante a noite, eu ouço. Se ela vai à casa de banho e volta para a cama, eu fico com o meu ouvido atento para ver se ela chegou bem à cama, se ela já está deitada, se ela voltou a dormir, eu ouço. Por que eu ouço, irmão? Porque eu sou mãe. O coração de mãe, o ouvido de mãe, o ouvido de pai está treinado para coisas que os ouvidos daqueles que não são pais não estão treinados. Quem é que sabe que é verdade? E eu quero dizer uma coisa, Deus é um pai. E Ele ouve. Podem perceber que eu ouvi. Mas eu ouvi. E você pode haver situações na sua vida que você pensa que passou despercebido a Deus. Mas Deus ouve. Porque Ele tem na palma da sua mão. Ele não o perde de vista. Ele está consigo todos os dias. Ele está consigo, irmão. Ele está comigo. Ele ouve. Por isso, porque Ele ouve, então vamos falar mais com Ele. Porque Ele está com o ouvido atento. 1 João 5, no versículo 14, diz assim. E esta é o quê? Confiança. Diga confiança. Mas diga confiança com confiança. Diga confiança. Esta é a confiança, é a certeza. Uma certeza inabalável que nós temos. É algo que não pode ser destruído. Esta é a confiança que temos nele. O quê? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E agora os mais espirituais vêm logo. Está a ver, se for segundo a sua vontade. Significa que a gente só pode pedir coisas espirituais. Não. A vontade de Deus é que tudo vá bem na nossa vida. A vontade de Deus é que se você esteja doente, você seja curado. A vontade de Deus é que se você tem uma dificuldade, ela seja suprida. A vontade de Deus é que se alguma coisa está-lhe a tirar a paz, que Ele possa dar a sua paz assim. Amém? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E continua no versículo 15.
E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedirmos, também sabemos com a mesma confiança que vamos alcançar todas as petições que lhes fizermos. Agora, é preciso fazer a petição. É preciso chegar a Ele e pedir e falar. Ah, mas Deus não sabe. Sabe, mas você tem que falar. Às vezes nós temos aquela tendência, Deus sabe aqui que eu preciso, mesmo antes de falar, então eu não vou falar porque Ele sabe. Não, fale. Amém? Vamos abrir então em Salmo 6. Vamos ver aqui alguns versículos que falam exatamente isso, que louva a nossa oração. Salmo 6. Eu acho engraçado o David. E não sei se você já teve curiosidade de conhecer a vida de David e conhecer aquilo que ele passava. O David era bastante choramingão. Ele muitas vezes ele ia a Deus, ele ia em total desespero e ele clamava a Deus. E isso, ao ler a Bíblia, nós vemos que há realmente ensinamentos que o homem faz que não são totalmente fidedignos pela palavra de Deus. Eu antes nós ouvíamos, e você também ouviu, que nós só podíamos pedir uma vez e depois só temos que agradecer. Porque pedir segunda vez é falta de fé. Quem é que aprendeu isso? E às vezes eu sentia necessidade de voltar a pedir a Deus e pensava, pronto, lá estraguei tudo, lá arranquei a semente, lá foi... Mas não é isso que eu vejo na Bíblia. O David, ele pedia tantas vezes a Deus a mesma coisa. E ele pedia, irmão, de forma tão engraçado, se nós formos a ler, ele é tão engraçado a maneira como ele pedia a Deus. Ele estava mesmo em situação de desespero. E se você ainda tem aquele pensamento que fé fala só uma vez e você não pode voltar a pedir, porque se você voltar a pedir a Deus é como se você tivesse a devolver a bênção que Deus já deu. Isso é errado, irmão. Nós somos humanos e nós temos necessidade de falar tantas vezes a mesma coisa a Deus e Deus vai ouvir, Deus não vai se cansar, nem Deus vai duvidar. Se você tiver fé, Deus não vai duvidar. Mas a fé não significa que você só pode pedir uma vez e ainda se vai falar mais no assunto, que é para não estragar. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Então, no versículo 6 diz assim, já estou cansado do meu gemido. Nunca ninguém teve cansado de estar a chorar. Isto era o David a dizer. Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Ele estava mesmo a exagerar. Ele estava aqui... Então a gente já sabe que os homens, quando estão assim doentes, parece que estão perto a morrer. A mulher aguenta, quando a gente reclama que já está mesmo, o homem fica logo, quando o meu marido fica doente, eu penso, opa, ele vai morrer. A maneira como ele fica, quando ele fica com uma gripe, ele diz, eu estou todo a tremer, baby. E eu penso, ele vai morrer. A maneira como ele expressa-se, parece que está mesmo a morrer. E o David, sendo homem, ele estava a falar da mesma maneira. Ele diz, olha, já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Veja lá, ele chorava tanto que até a cama dele ficava toda molhada. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor, o Senhor já ouviu o meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Então você está a ver, a razão porque o David estava a chorar, nós não sabemos, era algum inimigo que estava a vir contra ele, porque o David era um homem de guerras. Ele andava sempre em guerras com povos que não temiam a Deus. E então sempre que ele tinha uma batalha, ele vinha chorar a Deus, porque ele tinha medo. Alguém aqui já sentiu medo? Há alguém aqui que ainda sente medo, às vezes, e nós pensamos que o medo às vezes é aquilo que não é. Mas medo é falta de confiança. Medo é nós estarmos preocupados com alguma coisa. E esse medo, se você tiver medo, você clama ao Senhor. Faça como o David, você pega nos salmos e repita as orações de David. Está tudo bem. O David não se vai importar. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Então a pergunta é, será que Deus ouve a minha oração? A resposta é o quê? Sim, Ele ouve. Provérbios 15, mais aí à frente. Provérbios 15.
E é tão engraçado que aqui neste versículo que nós vamos ler, ele compara a oração do justo com o sacrifício do ímpio. Ele não compara, ele não diz que o clamor do ímpio é uma oração. Ele fala num sacrifício. Veja aí no versículo 8. O sacrifício dos ímpios. Porquê que é sacrifício? Porque aqueles que não têm Jesus, o que é que eles fazem? Eles pensam que podem alcançar alguma coisa de Deus por alguma coisa que eles vão fazer, por alguma velinha, por alguma oração, por alguma reza que vão fazer, por uma missa que vão ter, pela procissão que vão fazer, pelo santinho que vão orar. E é um sacrifício. É abominável ao Senhor. Mas veja o que é que ele fala a seguir. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, não só Deus ouve a sua oração, como Ele se alegra quando nós oramos a Ele. Aquilo que os ímpios fazem, Ele não atenta, é abominável para Ele. Mas a oração do justo, Ele ouve. Em Tiago 5:16, se não me engano, que diz que muito pode a oração do justo nos seus efeitos. A oração do justo. Alguém aqui é justo? Então você que sabe que a sua oração é o contentamento do Senhor. Aqueles que não são justos, Ele abomina o seu clamor. Uau! Aqueles que não são justos, Ele abomina o clamor deles. Mas a nossa oração é o seu contentamento. Veja aí no versículo 29. Versículo 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Mais uma vez eu pergunto, alguém aqui que é justo? Será que Deus ouve a sua oração? Ele ouve. Diga, Deus ouve a minha oração. Mais uma vez, Deus ouve a minha oração. Glória a Deus. Veja aí Mateus. No versículo 21. Mateus 21. Nós devemos voltar aqui a esta passagem, mas eu só quero que você leia aí o versículo 22. Mateus 21, 22. Diz assim: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o receberás. Vamos dizer bem alto? E tudo o que pedirdes em oração, crendo, fé, sim ou não? Crendo é ter fé. Diga, receberei. Porque esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos, Ele ouve. E se sabemos que Ele ouve, Ele o que é que faz? Ele responde. Se tu pedires com fé, tudo o que tu pedires com fé, vais receber. Tudo. Diga tudo. Salvação de um filho, salvação do marido, resolução de problemas, sim ou não? Estou à espera que você fale comigo. Será que você pode receber isso de Deus? Sim, glória a Deus. Agora, 2 ingredientes para a oração funcionar. Alguém pode me dizer? Fé. Para a oração funcionar. Fé e perdão. Fé e perdão. Vamos ver em Marcos. Eu estou a dar aqui o início da reunião, que depois da mensagem, que depois nós vamos passar aos exemplos daqueles homens que oraram e de situações que Deus respondeu. Mas antes de lá chegarmos, você precisa compreender isto, que Deus ouve a oração, que Deus responde e que há ingredientes para que a oração possa chegar a Deus. Uma delas já falamos, é fé. Outra delas nós vamos ver. Marcos 11. Podemos ler do versículo 12. Diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, tive fome. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, fui ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando disse à figueira: Nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Ok? Pronto. Passamos para o versículo 20. Que, entretanto, ele foi fazer lá algumas coisas, ele foi lá se chatear com
que os fariseus estavam a fazer da casa dele uma casa de ladrões. No versículo 19, e sendo já tarde, saí para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. De manhã Jesus falou à figueira. À tarde, quando passaram lá, a figueira estava seca, até à raiz. E eles viram, os discípulos viram. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tendo o quê? Tendo fé em Deus. Tendo fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então aqui Jesus estava a dizer: olha, se tu tiveres fé, tudo aquilo que tu falares vai acontecer. Tudo aquilo que tu orares vai acontecer. Tudo aquilo que tu pedires vai acontecer. É claro, irmão, é claro. Eu acho que não tenho necessidade de dizer isto, mas eu vou dizer, não há algum mal-entendido. É claro que o Senhor não vai pedir a morte do seu vizinho. Ok? É claro que o Senhor não vai pedir coisas que são contra a lei moral de Deus. Mas também não significa que você não possa pedir coisas para si. Está a compreender, irmão? Porque a gente cai de um extremo ao outro. Então se eu posso pedir tudo, tudo é tudo. Dentro da lei moral de Deus. Ok? Depois ele continua. No versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crendo que o recebereis e te-lo-eis. Continua a falar de fé. No versículo 25. Ele introduz outro ingrediente. E quando estiveres orando, o quê? Perdoai. Quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E é tão engraçado que Jesus ligue o perdão à oração. Há semana, eu não sei se foi há 15 dias ou assim, que eu falei aqui na quarta-feira sobre o perdão. De nada vale, se nós temos um coração entupido com falta de perdão, nós pedirmos coisas a Deus, porque Deus não vai ouvir. Mas eu tenho muita fé. Se tem fé, vai perdoar. Porque a fé genuína perdoa. A fé genuína cumpre os mandamentos de Deus. E Jesus disse para nós perdoarmos. E eu fico às vezes, fico triste ao ver pessoas, porque pelo falar, a gente consegue compreender muita coisa. Pelo falar de uma pessoa, a gente vê que a pessoa está com falta de perdão. E aquilo que eu desejo para si, irmão, por favor, você que perdoe. Eu ainda na sexta-feira estava aqui a falar e estava a dizer, às vezes nós pensamos que perdoar é perdoar aquela coisa que aconteceu ontem, é perdoar uma coisa que a gente se lembra. Mas quantos de nós, irmão, estamos com falta de perdão de coisas que passaram há tanto tempo atrás, da nossa infância até? Da nossa infância. E quando uma pessoa é-lhe dada a oportunidade dela falar e falar e falar e falar, nós conseguimos ver que muita gente está com falta de perdão. É até mesmo aqui dentro da igreja. E a minha exortação para si hoje, irmão, é que você, lá está, se você tiver a palavra de Deus no seu coração, você vai ter perdão. Você vai perdoar. E há tanta pessoa que está com um vazio na alma. Está com tristeza. Porquê? Porque está com o coração magoado, tem a vida condicionada porque não perdoa. E para nós podermos chegar a Deus e orarmos por aqueles assuntos que nos magoam, por orarmos por aqueles assuntos que nós precisamos de livramento de Deus, nós precisamos ter um coração cheio de fé e um coração cheio de perdão. Amém? Vamos ficar de pé. Eu ainda não acabei. Mas quero que todos nós possamos ter agora um momento de perdoarmos. Irmão, de perdoar genuinamente, perdoar coisas do seu passado, perdoar a sua irmã, perdoar o seu irmão, perdoar o seu pai, perdoar o professor, perdoar o vizinho, perdoar, sei lá, perdoar, irmão.
E se você realmente for sincero, se você for buscar no seu coração, eu garanto, irmão, que Deus vai lhe mostrar assim, que você precisa de perdoar. E se calhar Deus já mostrou. Se calhar já alguém disse assim, olha, tu tens que perdoar. E você não aceita porque vem do homem, parece que vem do homem. Mas, irmão, a Bíblia fala para nós nos exortarmos uns aos outros. E a minha exortação para si, perdoa. Perdoa o seu passado. Perdoa aquilo que correu mal. Perdoa aquilo que condicionou a sua vida hoje. Porque se você estiver amarrado a tudo aquilo no passado, que condiciona a sua vida hoje, eu vou-lhe dar uma má notícia, o seu futuro vai continuar condicionado. Se você se libertar, se você perdoar, se você pedir a Deus que realmente encha o seu coração de perdão para todas essas situações, e peça a Deus para revelar, porque Deus vai fazer isso. Amém? Toda a gente fecha os olhos. Eu não vou repetir nenhuma oração, porque é entre si e Deus, que eu também vou falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E nós estamos a ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é a verdade, Senhor. E Tu dizes que se nós conhecermos a verdade, nós seremos libertos. E nós ouvimos agora pela Tua palavra, Senhor, que quando nós estivermos orando, se nós nos lembrarmos que temos alguma coisa contra alguém, Tu nos exortas a nós perdoarmos, Senhor. E nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, e nós Te queremos, em primeiro lugar, pedir perdão a Ti, Senhor, pela nossa falta de perdão. E também queremos, Senhor, libertar o nosso perdão para todas as pessoas, todas as situações que nos magoaram, Senhor. E eu Te peço, Pai, que nenhum de nós seja amarrado nem condicionado por aquilo que aconteceu no passado, Senhor. Todas as amarras, todas as mágoas, Senhor. Todas as palavras foram faladas, Senhor, por quando nós éramos crianças. Todas as palavras proferidas contra nós, Senhor. Todas as pessoas que nos maltrataram, todo aquele professor que foi negligente, todo aquele pai, Senhor, que não soube falar melhor com os seus filhos, todos aqueles vizinhos que nos magoaram, toda a situação, Senhor. E Te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu amor inunde o nosso coração, Senhor, e que nós possamos estar livres diante de Ti. E diante uns dos outros também, Senhor. Em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu decido perdoar todas as ofensas que me fizeram, todas as mágoas que eu tenho no meu coração. Eu Te peço, Senhor, que Tu me livres, que Tu limpes o meu coração, em nome de Jesus. No meu passado, na minha infância, no meu crescimento, tudo aquilo que me magoou, eu Te peço, Senhor, arranca de mim. E eu liberto o meu perdão, para que Tu também, Senhor, me possas perdoar a mim todas as minhas ofensas, para que as minhas orações possam ser ouvidas e respondidas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Estes são 2 ingredientes importantes da oração. Então nós vamos ver a parte mais entusiasmante, exemplos de orações respondidas na Bíblia. E vamos começar com uma que eu gosto muito. Vamos abrir em Jonas. Alguém conhece o livro de Jonas? Na minha Bíblia, na página 797. Jonas está ali nos profetas menores, está entre Miqueias e Amós. Ajudou alguma coisa ou não? Começa de Malaquias para trás e vai encontrar rapidamente. Se começa de Gênesis como a Sílvia, vai demorar. Jonas. Ora, eu não sei se você conhece a história de Jonas, mas Jonas era um homem de Deus, não é? E Deus tinha-lhe dado uma tarefa que ele não gostou nada da tarefa. Ele não gostou nada daquilo que Deus mandou ele fazer. E ele fugiu. E porque fugiu, em desobediência a Deus, ele sofreu consequências. E eu ler esta história de Jonas, é engraçado que sempre que nós lemos a Bíblia, nós sempre tiramos lições para nós. E eu já conheço esta história de Jonas, já desde criança, não é? Mas eu compreendi uma coisa.
Jonas, ele estava a sofrer consequência da desobediência. Mas ainda assim, Deus ouviu a oração dele. Porque a oração do justo é o seu contentamento. A oração dos ímpios é abominável a ele, mas a oração do justo, do seu filho, é o seu contentamento e ele ouve. Por isso, ainda que você tenha feito alguma coisa de errado e que esteja a sofrer a consequência disso que você fez de mal, se você clamar a Deus, Deus vai ouvir, como ele ouvia Jonas. E vamos ler no capítulo 2. Podemos ler no capítulo 1. No versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quando Deus estava a dizer para ele clamar contra a cidade, na realidade o que ele estava a dizer é que ele fosse lá a pregoar a verdade. Ele não foi lá para castigar a cidade, ele foi para falar a verdade. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que o navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ele quis fugir. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Clamava cada um ao seu Deus. Os sacrifícios dos ímpios é abominação ao Senhor. Nenhuma daquelas orações, nenhum daqueles clamores Deus ouvia. Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens tu, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Porque eles já tinham invocado os deuses deles, não tinha resultado. Eles sabiam quem era Jonas, então vai lá a chamá-lo, porque ele estava descansado. Invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam que os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor. Já mudaram? Já vi? Deixaram de clamar aos deuses e voltaram-se para o Senhor. Clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Espetacular. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E só quero dizer uma coisa. O Jonas, ele tinha sido enviado por Deus com uma missão, que era para apregoar a verdade a um povo. E ele fugia da presença de Deus. Ele não queria ir para aquela cidade porque eles eram maus. E naquele navio, mesmo assim, a vida dele serviu de exemplo para a salvação. Porque aqueles homens viram quem ele era, temeram por quem ele era, porque eles sabiam que existe o Deus grande. Se você for a ler a Bíblia, todos eles tinham temor do Deus de Israel. Porque os outros deuses... Há uma música que nós cantávamos que é: tão forte como o nosso Deus, não há outro que o conheça. E é verdade, eles sabiam que o Deus do céu
o Deus verdadeiro, era um Deus que fazia milagres. E eles converteram-se. A tormenta acabou para eles, mas não acabou para Jonas. Jonas foi lançado do barco e Deus enviou um peixe. A Bíblia não fala que peixe é que era. Nós deduzimos, por aquilo que nós conhecemos do oceano, que seria uma baleia. Se calhar é o único peixe grande o suficiente para que o Jonas pudesse entrar lá dentro inteiro e que ficasse inteirinho, sentado no estômago da baleia por 3 dias e 3 noites. Ele levou 3 dias para clamar ao Senhor. 3 dias. E porventura nós não somos assim. Nós às vezes estamos 3 dias na barriga do peixe para nós nos lembrarmos de clamar ao Senhor. Era aquilo que eu estava a falar no início. Aquilo que nos rouba a paz, aquilo que nos tira a alegria, aquilo que nos está a amarrar, se calhar é aquilo porque é essa mesma coisa pelo qual nós ainda não oramos. O peixe que amarrava Jonas, ele ainda não tinha levado o peixe à presença de Deus, ainda não tinha orado. A cadeia que o amarrava, ele ainda não tinha levado a Deus. Mas após 3 dias e 3 noites, ele lá teve que quebrar o orgulho. No capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Irmão, olhe para mim. Mais uma vez, nós vimos que a oração é algo pessoal com Deus. A oração não é só falar fé. Está comigo ou não? A oração não é só falar positivo. Você está a ver a descrição daquilo que ele estava a orar a Deus. Ele estava a dizer: olha, vagas me cercaram, a ondas, e estou no fundo do oceano, até as algas encheram a minha cabeça. Ele estava a contar detalhadamente a Deus aquilo que ele estava a passar. E nós precisamos ter essa confiança, irmão, de quando nós estamos a falar com Deus, nós dizermos a Deus exatamente como nós nos sentimos, porque só assim é que Deus vai trazer alívio. De nada serve nós estarmos a falar positivo, se não há fé, se não há verdadeira entrega no nosso coração. Esta oração de Jonas é espetacular. Mas ele diz, como ele sabia que ele tinha pecado contra Deus, ele pensou: olha, já estou fora, nunca mais hei de chegar à presença de Deus. Por isso é que ele levou 3 dias. Culpa. Condenação. É isso que às vezes nos impede de orarmos a Deus. O sabermos que erramos. Eu pergunto, irmão, vamos analisar esta história. Eu pergunto, ele foi lançado ao mar. Ele foi para dentro de uma baleia. O que é que leva uma pessoa dentro de uma barriga de uma baleia, sabendo que tem o Deus Todo-Poderoso, que ouve e que responde? O que é que leva uma pessoa a levar 3 dias a orar? Se não é porventura tudo isto: orgulho, é falta de perdão, é condenação, porque o Jonas sabia que tinha falhado. Falta de confiança com Deus. Pensar que Deus já não está a ouvir. Pensar que a nossa oração já não vai ser respondida porque nós pecamos. É ou não é? Às vezes esquece, é verdade. Mas eu penso que o Jonas não deve ter esquecido. Certamente ele não esqueceu, porque aqui no versículo 4 o que é que ele diz? E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Ele pensava que Deus já não estava a olhar para ele. Deus já não se importa comigo, porque já certeza que há pessoas que estão melhor diante de Deus do que eu para Deus ouvir a mim. E tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Deus, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ele teve que desfalecer. Porque quando ele foi para dentro da barriga do peixe, ele estava a dormir no barco. Estava descansado. Enquanto ele tinha forças, ele esteve bem. Mas quando nós perdemos as forças, irmão, quando a nossa alma desfalece, o único refúgio que nós temos é o Senhor. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor.
e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Olhe para mim, irmão. O que é que ele tinha que agradecer, rodeado de peixe morto? Ele estava no estômago da baleia, devia ter restos de comida, algas. O que é que ele tinha que agradecer lá dentro? Mas ele lá dentro, da barriga do peixe, ainda quando ele não tinha visto a luz do dia, ainda quando ele não tinha a solução, ele clamou ao Senhor e ele agradeceu ao Senhor. O Steven falou antes da reunião começar, nós estávamos a orar, que uma coisa que falta é gratidão no nosso coração. E esta é uma lição para nós, irmão. Não importa quão escuro você possa estar, se você clamar ao Senhor e você agradecer a Ele, Deus vai ouvir. Com a voz, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aquilo que eu prometi fazer, eu vou fazer. É isso que está a dizer aqui. O que eu votei, pagarei. O voto que eu fiz ao Senhor, quando tudo está mal, quem é que está aqui que já orou e disse: Senhor, se tu me livrares disso, eu vou fazer isto? Nunca ninguém fez isso. Não? Foi só eu que fiz. Senhor, se tu me livrares disso, eu prometo, Senhor, que eu vou te servir. Sabe uma coisa? A disposição com que nós fazemos o voto nunca vai ser a mesma quando for para cumprir o voto. Porque quando nós fazemos um voto ao Senhor na nossa oração, porque nós somos humanos e nós queremos de alguma forma, Senhor, se tu fizeres, eu também vou fazer. É uma forma de nós negociarmos. E nós fazemos um voto a Deus, geralmente é em angústia, é em dor, é em desespero. Mas sabe uma coisa? Porque Deus vai ouvir, porque nós sabemos que Deus ouve a nossa oração, Ele vai responder e Ele vai tirá-lo da angústia e da dor. E como é que fica o seu coração para cumprir o voto? A Bíblia diz: apressa-te em cumprir os teus votos ao Senhor. E até noutra parte aconselha: não faças votos ao Senhor que não possas cumprir. Mas o Jonas, ele clamou por um livramento, ele agradeceu ao Senhor ainda antes de ver a solução, e ele disse: Senhor, os votos que eu te votei, aquilo que eu disse que ia fazer, eu vou pagar. Eu vou fazer. Se calhar alguns de nós já falhamos nisso. No versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Está bem? Tão simples assim. Deus falou ao mar para que se levantasse a tempestade, Deus falou às ondas, Deus falou ao peixe que engolisse o Jonas e Deus falou ao peixe que o vomitasse. Basta uma palavra do Senhor. Veja quantos versículos nós lemos da oração, o que Jonas teve que fazer do Senhor, basta assim. Deus falou, peixe, vai lá vomitá-lo. E ele vomitou o peixe, vomitou o Jonas na praia. Deus responde às orações. Amém? Vamos ver outra história e também gosto muito. No Salmo 34. Não, no Salmo 70. No Salmo, deixa eu ver. No Salmo 70. David. As orações de David. Ele tem muitas. Nós estamos a ver exemplos de orações que foram respondidas. Salmo 70 diz assim. Por cima do Salmo, diz, na minha Bíblia, diz: na sua aflição, David suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. E ele começa logo a oração, diz assim: Senhor, apressa-te. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertas de vergonha os que dizem: parece aquilo do Bart Simpson, não sabe? Folguem e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Você acha que isto foi uma oração assim melosa, melancoliosa? Acha que foi? Isto foi uma oração, irmã, de desespero.
E ele começa por dizer, apressa-te, e ele acaba por dizer, Senhor, não te detenhas. É a oração que às vezes eu faço, Senhor, se eu fosse tu e tu fosses eu já tinha respondido, Senhor. E era assim que o David falava com Deus, Senhor, apressa-te, olha, não te detenhas. Apressa-te em ajudar-me. E eu estou a dizer isto para quê, irmão? Se você está numa situação e você precisa dizer isto para Deus, você que diga. Diga, Senhor, apressa-te que eu preciso, tu venhas me ajudar e já está-me a faltar as forças e Deus vai ouvir. E se você for ler o Salmo 71, diz assim, em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz com que eu escape. Faz com que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Uma coisa que a oração tem que ter associada, irmão, é louvor e gratidão. Louvor e gratidão. Jonas, o que é que ele fez? Ele louvou e ele agradeceu ao Senhor, com voz de agradecimento. David clamava a Deus por misericórdia. David clamava a Deus por um escape, por livramento. Mas associado ao pedido está a adoração a Ele, a gratidão. Se você não tem isto no seu coração, irmão, fica difícil. Por isso é que eu quero trazer essas histórias para si, para quê? Para que a sua fé se fortaleça, que você sabe que outros homens também passaram por situações, também clamaram ao Senhor e Deus também ouviu. E se você clamar ao Senhor, Ele vai ouvir. Amém? Veja aí em Daniel 6. Você até pode ler a seguir o Salmo 71 todo, porque é um salmo muito bonito e você pode muito bem usar como oração para si. Daniel. Onde é que está o Daniel? Fica antes de Jonas. Vamos ver outro homem, que também numa grande injustiça que lhe fizeram, também clamou ao Senhor. No versículo, eu vou ter que ler alguns versículos para você compreender o contexto. Mas eu não vou ler tudo, depois você lê em casa. Mas podemos ler do versículo 1, Daniel 6:1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu. Ele marcava pela diferença. Se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E porque ele se distinguiu, porque ele tinha um espírito excelente, e o rei pensou em distingui-lo, em colocá-lo sobre todo o reino, logo veio alguém para impedir que isso acontecesse. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício nem culpa. Olhe, este versículo tem muito que se diga, irmão. Porque muita gente pode tentar vir contra nós, mas se nós tivermos entre nós um espírito excelente, se nós formos fiéis, se nós não tivermos vícios, se nós não tivermos culpa, se nós formos retos diante de Deus, eles podem procurar, mas eles não vão achar nada contra nós. É ou não é? Um espírito excelente. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos, e os presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Alguém não está a compreender a história?
Toda a gente está a compreender. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Só que ele não sabia que eles estavam a compactuar contra o Daniel. No versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, começou a chorar e lamentou-se. Foi isso que ele fez? Não. Entrou em sua casa. E depois eu acho engraçado, tenho entre parênteses. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Ou seja, ele não fechou as janelas. Ele não se escondeu. Ele foi fazer aquilo que ele fazia sempre. Foi orar ao Senhor. E os outros viram. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Orava e dava graças. Mais uma vez, a oração com agradecimento, com louvor a Deus. Diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha para mim. Depois o resto vou-se ler em casa. O que é que aconteceu? O rei, como tinha assinado uma lei, não podia voltar atrás na sua palavra. E ele foi obrigado a cumprir com a sua palavra e lançou o Daniel na cova dos leões. Mas ele disse, Daniel, ora ao teu Deus. Ora ao teu Deus para que ele te livre da boca dos leões. E mais à frente, veja aí no versículo 21, então Daniel falou ao rei. No versículo 20. E chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? A pergunta, será que Deus ouve a oração? Sim! Diga sim! Deus ouve. Então Daniel falou ao rei, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. E eu tenho esta palavra aqui sublinhada na minha Bíblia, inocência. E eu tenho escrito a chave do sucesso é nós sermos inocentes diante de Deus. Porque se nós tivermos as nossas mãos limpas diante de Deus, Deus sempre vai lutar em nosso favor. Diante de ti, diante dele e contra ti, ó rei, não tem cometido delito nenhum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou ao rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Está a ver? A situação que o amarra, se você entregar a Deus, os ossos vão ficar esmigalhados. Amém? Vamos ver mais um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo de Josafate. 2 de Crônicas. Segunda de Crônicas 20. Toda a gente está lá? E diz assim no versículo 12. Então vieram alguns que deram aviso a Josafate, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Você, ainda hoje, quando a gente ouve falar de alguém da Síria, tef. Já naquele tempo eles eram gente de guerra, eram maus, eram temidos. E o Josafate estava numa posição em que vinha um grande exército contra ele. Vinha do mar. Porque a Síria fica longe de Israel, sim ou não? Não? Faz fronteira? Pronto, fica longe, mas eles vinham pelo mar. Então Josafá temeu. Mas, olhe para mim, a outra coisa que eu quero dizer, irmão. Está tudo bem se você tiver medo. Está tudo bem se nós, quando vem uma situação a nós sentirmos medo, sentirmos temor. Está tudo bem.
Tá, mal é se nós deixarmos que esse medo nos controle e deixarmos que esse medo nos impeça de fazer o que Josafá fez. Porque ele temeu, mas o que é que ele fez a seguir? E pôs-se a buscar o Senhor. E apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátrio novo, e disse: Ah, Senhor dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora todos os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Ele fez lembrar aquilo que Deus tinha prometido a Abraão. Nas nossas orações, irmão, nós também temos que fazer lembrar a Deus as promessas que Ele nos fez. Porque Josafá não era Abraão. Mas ele sabia que a aliança que Deus tinha feito com Abraão incluía todo o povo. Incluía tudo aquilo que cresce no Senhor. E então, quando nós vamos à presença de Deus, ainda que com medo, temos que ir buscar a Deus, temos que louvar o Senhor, temos que engrandecer o seu nome e nós temos que fazer lembrar a Deus as suas promessas. Porque não sei se você está a ver aqui, em cada história há sempre lições que nós podemos estar para nós. Mas há coisas que são lineares, há coisas que toda a oração tem que ter fé, tem que ter perdão, tem que ter louvor a Deus, agradecimento a Deus. E mais uma coisa, lembrar a Deus as suas promessas. E isto, em termos práticos, o que significa para a nossa vida? Porque a aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança de proteção. Era ou não era? Uma aliança de proteção contra os povos. E nós temos que saber, para a situação que eu estou a passar, qual é a promessa de Deus que eu posso declarar? Qual é a lembrança que eu tenho que fazer a Deus daquilo que Ele prometeu a mim para que Ele possa cumprir? Se você está doente, qual é a promessa que nós temos? É que Ele levou as nossas dores e enfermidades. Se os nossos filhos andam por maus caminhos, todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor, a paz deles será abundante. Se eu estou a passar por uma situação no meu casamento, se eu tenho falta de perdão, se eu tenho uma dificuldade financeira, o que é que eu conheço de Deus para eu, como Josafá, fazer lembrança a Deus da promessa que Ele fez conosco? Nós temos que ter isso no nosso coração. Nós temos que ter o nosso coração cheio da palavra de Deus para quando nós formos falar a Ele, saia o quê? Saia a promessa. No versículo 9, e se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, nesta casa. Pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos livrarás, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora vai dizer a Deus o que é que aconteceu. Primeiro ele exaltou a Deus. Primeiro ele disse, olha Senhor, na tua mão há força, há poder. Tu prometeste a Abraão que nos ias proteger. Mas depois ele conta a Deus o que é que se passa. Ele diz, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisses que passasses a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. No versículo 13. No 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão, porque vêm contra nós e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmão, eu já fiz esta oração tanta vez, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaízel. E no versículo 15, e disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafate. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerás contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes o encontro, porque o Senhor será convosco.
Glória a Deus. Eu também digo para si, irmã, você que não se assuste, não tema. Fique de pé e veja a salvação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver aqui só 2 exemplos de Jesus. Jesus nos deu várias orações para nós orarmos. Uma delas todos nós conhecemos, o Pai Nosso. Mas vamos aí a João. Só ver o que Jesus nos ensina acerca da oração. Eu só escolhi 2 versículos, mas depois você pode estudar mais o assunto. João 15. Há pouco eu estava a dizer que para nós podermos fazer como Josafate e poder declarar, fazer lembrança da aliança que ele fez com Abraão, o mesmo Jesus está a dizer aqui, 15 no versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Outro ingrediente para a oração. A palavra de Deus no nosso coração. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque eu garanto uma coisa, se a palavra de Deus estiver dentro de si, Deus não vai poder negar essa oração. João 3, umas folhinhas atrás. João 3, no versículo 22. Acho que enganei-me. Olha, enganei-me no versículo, não sei qual foi que depois está aqui. Não importa. Vamos a Mateus 6. Temos outros exemplos na Bíblia, por exemplo, Abraão, ele orou também em favor de outros. E esta outra coisa que eu também quero dizer para si, irmã, você que ora, ore pelos seus irmãos, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos. A oração não é só para nós, às vezes somos tão egoístas e nós oramos só para nós, para nós, para nós. Não sei se vocês conhecem a história de Abraão. Deus ia destruir uma cidade completa, na realidade 2, Sodoma e Gomorra. E Abraão clamou ao Senhor, Senhor, tu vais destruir o justo com o injusto? E ele foi várias vezes ao Senhor, por causa, se houver 20, tu poupas a cidade, se houver 20 eu poupo, e se houver 15, eu poupo. E ele foi, Senhor, não te chateies contra mim, mas se houver 10, e nós precisamos também de interceder uns pelos outros. Sabe uma coisa? Eu fico a pensar, claro que nós queremos sempre puxar a brasa à nossa sardinha, não é? Eu oro por vocês. Tenho esse dever, essa responsabilidade. Eu pergunto, qual foi a última vez que você orou por mim? Qual foi a última vez que você orou pelo Steven, pelo seu pastor? Pelo seu líder? Você pode, se calhar, ver todas as falhas. E pode até acusar as falhas todas. Com provas e tudo assim. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você orou pelo seu marido? Qual foi a última vez que você orou pela sua mulher? Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? E o Abraão, ele intercedeu a Deus por outros. E nós também, irmão, precisamos de orar por outros. Precisamos de orar pelos nossos irmãos. Precisamos de orar por aquelas pessoas que precisam. Precisamos de orar pelos nossos pastores, porque é um trabalho árduo. Mateus 6. A oração que Jesus nos deixou, não é? No versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual foi o galardão que eles receberam? Os outros viram que eles estavam a orar. Se você for ainda hoje a Israel, não precisa de ir, mas se você for à internet, você vai ver que eles estão lá no muro, assim, nas esquinas. Nunca vi. No Muro das Lamentações. Estão lá. Mas Jesus diz assim, mas tu, quando orares,
entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E depois ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E depois no versículo 17: porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em oculto, te recompensará. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. E esta foi a oração que Jesus nos ensinou a orar. É uma oração que muita gente repete, só por repetir. Mas aqui nós podemos ver toda a vontade de Deus na nossa vida. Só no primeiro versículo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino,